Muito bom dia para vocês. Está chegando mais um Bom Dia, Bom Jesus. Mais uma semana começando e nós aqui juntos novamente na Rede Bom Jesus, trazendo mais um programa e mais uma semana falando sobre o tema da missão, de ser missionário, nosso papel também de discípulos aí de Jesus. E hoje o tema é a missão na força do Espírito Santo. Nós vamos continuar essa conversa aqui com o Padre José Vicente, falando um pouco da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, esse mês das missões, o mês de outubro. Ótimo dia, Padre José Vicente. Obrigado pela companhia mais uma vez aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Ótimo dia, Valqueira. Ótimo dia, queridos e queridas que nos acompanham pela rede. É uma alegria iniciarmos essa semana mais uma vez no tema missão. E que a gente possa executar mesmo, exercitar a nossa missão. E para começar o nosso programa, nós sempre pedimos que o Padre José Vicente faça aqui a leitura do trecho bíblico que ele separa para a gente, para iluminar a nossa reflexão e embasar também o nosso pensamento, as nossas atitudes para o ser missionário. A missão na força do Espírito Santo, esse é o tema de hoje, e nós vamos agora ouvir a palavra com o Padre José Vicente. Estamos no texto inspirador da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que foi ontem. E então o trecho é: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria até os confins da terra. Então vejam esse trecho do Evangelho, no versículo 8, que inspira a mensagem do Papa, da qual foi destrinchado: vós sereis minhas testemunhas. Discutimos isso semanas atrás aí. Então, ser testemunha de Jesus como missionário. Depois, até os confins da terra. Também na reflexão passada, tivemos discutindo, que foi o trecho que inspirou o Papa Francisco, então, a igreja ir até os confins, né, do mundo. E hoje, então, recebereis a força do Espírito para que virá sobre vós. Então, a força do Espírito. Ser testemunha, fazer com que o Evangelho vá até os confins dos tempos, deve ser no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos impulsionar essa igreja e fazê-la chegar até os confins dos tempos. Não seremos também testemunhas de Jesus Cristo morto e ressuscitado. É só na força do Espírito Santo que seremos. Portanto, é uma necessidade nossa sempre pedir o Espírito Santo de Deus em nosso coração, para que sejamos testemunhas e para que possamos evangelizar, para que possamos anunciar, para que possamos levá-lo a qualquer canto desta face da terra. E aqui o Bom Dia, Bom Jesus, trazendo o tema missão na força do Espírito Santo. Nós recebemos também o Serginho Nasce para cantar para a gente e nos ajudar no programa de hoje com a boa música que ilumina também a nossa reflexão, nosso bate-papo do Bom Dia, Bom Jesus. Serginho, seja bem-vindo, obrigado pela presença e fique à vontade para cantar e animar aqui no nosso programa. Obrigado, Valquíria, pelo convite, Padre Zé Vicente, muito obrigado. Meu nome é Serginho Nasce, sou daqui de Taubaté. Já toco na igreja aí já há uns 30 anos aí. O Joey aqui da equipe é meu parceiro aí. A gente já fez muito trabalho junto, né, Joey? E, enfim, eu toco atualmente na paróquia São José, aqui em Tremembeco, Padre Alain. Já participei de muitas outras paróquias e claro, em missão a gente vai aonde Deus nos confiar o nosso trabalho, confiar a nossa missão, né? A minha família me acompanha, eu tenho 4 filhos e nós temos um ministério chamado Eterno Deus, aonde nós exercemos a nossa missão de cantar na igreja, nas missas, né? Já tocamos em retiros e
E Deus tem sido muito maravilhoso para nós nesse período, né? E como mês de missão, estamos aqui hoje para poder levar também um pouco de música, de esperança, de amor, e levar esse Jesus maravilhoso que a gente tanto ama, né? E vamos cantar? Mestre, bom estamos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Muito obrigado pela canção aqui no Bom Dia, Bom Jesus. É sempre bom ouvir uma boa música para nos ajudar a conversar com você aí de casa e trazer também inspiração, não é, Padre José Vicente? Nós estamos falando da inspiração, da ajuda do Espírito Santo no trecho da carta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Ele fala que nenhum cristão pode dar testemunho sem a inspiração e a ajuda do Espírito Santo. Nós falávamos, no primeiro programa que falávamos de missão, falamos da missão com obras, né? Missão com o seu testemunho, missão com a vida. E a missão também, nós falamos depois, a missão em saída, daquele que vai ao encontro, que sai de si, que sai dali do seu território geográfico ou até mesmo pelos meios digitais, pelos meios de comunicação, realiza sua missão em saída. E hoje nós falamos da missão com oração. Qual a importância então da oração, da inspiração, de pedir a inspiração do Espírito Santo para a realização da nossa missão? Pois é, Roquília. Veja, é interessante então as nossas reflexões sobre, e a proposta do Papa Francisco também sobre a igreja em saída, a missão, ir até os confins, né, do mundo, ser testemunhas. Então é interessante. E nós temos refletido aqui também o sair de si, olhar a necessidade do outro. Temos refletido aqui também o ser missionário, o ser dizimista. Como dízimo é um testemunho também de missão. E lá, então, de missão na oração. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão da missão, né? Rezar pelos missionários, rezar por aqueles que estão na ação, estar em sintonia, né, com eles no trabalho de anúncio, de evangelização. E aqui nós temos um exemplo que é Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, que é dia 1º de outubro, que inicia-se o mês missionário. Ela é padroeira das missões. E, no entanto, Santa Teresinha é uma das grandes missionárias e nunca saiu do convento. Ela se tornou missionária e se tornou a padroeira das missões dentro do claustro, na oração. Uma mulher que se colocou, uma jovem, né, que se colocou inteiramente na oração por aqueles que estavam no trabalho da evangelização. E às vezes a gente fica preocupado com uma atitude visível, palpável, grandiosa, extraordinária, e de repente nas pequenas ações nós também somos missionários e nem percebemos. E é isso que o Papa fala também na sua mensagem, que o mesmo Espírito que guiou a Igreja Universal, ela inspira também homens e mulheres simples para missões extraordinárias. E aí ele cita lá alguns exemplos na sua mensagem. O senhor acabou de citar aqui Santa Teresinha. Então acho que é importante a gente falar para as pessoas que nós somos missionários e às vezes a gente nem percebe
percebe que está executando ali a missão, exercitando a missão numa atitude simples e que de repente dessa atitude simples também ela vai crescer, ela vai se ampliar com a ação do Espírito Santo, pedindo a ação do Espírito Santo e vai alcançar feitos extraordinários. Então acho que é importante a gente falar disso, de não medir esforços, de pedir a inspiração do Espírito Santo para realizar nem que seja uma pequena ação, uma pequena atitude e que vai possivelmente transformar a sua vida, mas também a vida do outro, aquilo que a gente vem falando de se entregar para o outro também. Verdade. Vejam você, a oração quer dizer, é o Espírito que nos inspira a orar também, né? É Ele que coloca no nosso coração, né, o desejo da oração e nos impulsiona também a oração. E vejam que não só como missionário, missionária, mas até exercendo o sacerdócio, né? Muita gente exerce o sacerdócio rezando pelos sacerdotes. Aqui na comunidade, por exemplo, muitas vezes eu ouço, né, e isso é uma constância, então, de senhoras piedosas de oração, mulheres de oração, e isso me alegra também o coração, né, e elas dizem: Padre, estou rezando pelo Senhor, estou rezando pelo Senhor. E esse rezar, né, não só se torna missionário, mas também se tornar sacerdote, porque é um sacerdócio, está em oração com aqueles que estão exercendo uma missão e está exercendo um trabalho diante da igreja. Então é realmente uma força poderosa, né? E é um impulso da igreja. A oração é um impulso da igreja. O Espírito Santo é o que move, é o que movimenta. Ele é o primeiro missionário. Na verdade, é o Espírito o primeiro missionário, né? Ele vai à frente. Então, ele chega primeiro. Nós chegamos impulsionados por ele, né, depois, mas o Espírito Santo chega primeiro. Ele vai sempre à nossa frente. Ele está sempre adiante. E nos impulsiona, então, a fazer esse projeto, né, esse processo, esse caminho. Então, de sair, de ir, né? Então, sem o Espírito Santo, sem a oração, não há missão. E que essa semana estejamos todos inspirados, então, na nossa oração, pedindo ajuda ao Espírito Santo para nos guiar, para nos levar para frente, como o senhor disse aí, para a nossa missão caminhar, não ficar parada. E por isso, nós vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, mas a gente volta com o Bom Dia, Bom Jesus daqui a pouquinho. Mas antes vamos ouvir aqui uma canção preparada pelo Serginho para a gente. Vamos de música para o intervalo e voltamos já já. Então, Valquíria, vamos de música Alma Missionária. Afinal, mês missionário, e essa música fala muito sobre isso, né? Que nós possamos ser igreja em saída, igreja em missão, levar esse Jesus maravilhoso para quem precisa conhecê-lo. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Todos
os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão, todos os dias às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas e ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar, tantos sonhos, esperança em ter simplesmente um coração. Muito obrigado pela música, muito obrigado por animar aqui o Bom Dia, Bom Jesus. Estamos de volta, eu falei que era rapidinho, nós só tomamos uma água e já estamos de volta aqui para continuar a nossa conversa sobre o tema de hoje, a missão na força do Espírito Santo. Na terceira parte lá da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, esse mês de outubro, que é mês das missões, e nós falávamos no bloco anterior sobre as pequenas atitudes que podem se tornar feitos aí extraordinários para a missão, como nós falávamos do exemplo de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, nunca saiu do convento, né? Mas com a força da sua oração, ela foi uma grande missionária. Então, padre, continuando a nossa conversa aqui, eu gostaria de reforçar para as pessoas de casa, né, a força da oração, como nós podemos contribuir com a missão com a nossa oração. O senhor falava isso no bloco anterior, mas eu acho importante a gente reforçar, porque a gente tem os nossos momentos de oração. E como nós devemos vivenciar esse momento de oração, né? Nós temos ali a oração em comunidade, mas nós também temos as orações individuais, as orações na nossa casa, na nossa família. Tudo isso é missão? Sim. Precisamos também repensar um pouco a nossa forma de rezar. Muitas vezes nós rezamos de forma muito individual, egoística, pensando, uma oração voltada para si, pensando só em si mesmo. Aí, quando se fala de uma oração missionária, de uma oração frutuosa em comunidade, então é essa oração voltada para o além, o além de si, né? Onde a gente então se volta para o outro na intenção, e pode ser também uma oração social, no sentido de voltar para o pobre, para os necessitados, mas uma oração voltada para aqueles que estão à distância, longe. Então a gente mentaliza e se coloca nessa oração, né? Então, nessa direção. A oração é poderosa, é uma energia, uma força que vem do coração, colocada pelo Espírito Santo. É claro, o Espírito que coloca no nosso coração. Portanto, se torna uma força mesmo evangelizadora. E se a gente olhar o Atos dos Apóstolos, quando fala da prisão de Pedro, que ele estava na prisão, acorrentado, estava lá algemado, e de repente o povo, né, a comunidade rezava, e na oração as correntes se romperam, as grades, né, se romperam, se abriram, e Pedro foi liberto. Então isso para a gente sentir a força da oração, o que é capaz, né? A oração é capaz de arrebentar a corrente, é capaz de abrir grades, né? É capaz de libertar aquele que está preso. E então é muito importante, a oração é poderosa na missão. Muito bem, então que as nossas orações sejam aí voltadas também para aquele que precisa da nossa missão, enquanto pessoas que procuram pelo Espírito Santo, procuram
por Deus, por Jesus, pelo seu exemplo, seguir esses exemplos e que na oração pode fortalecer o outro também. Bom, vamos então fazer a nossa oração. Nós toda semana temos aqui a nossa oração do dia com a bênção do Padre José Vicente e para isso nós vamos rezar por você aí de casa, você que nos acompanha. Obrigado pela sua companhia, por acompanhar o nosso conteúdo aqui na Rede Bom Jesus, o nosso programa, o Bom Dia Bom Jesus. Nós rezamos por você, pela sua vida e é claro, nós também queremos saber um pouquinho da sua opinião, então deixe seu comentário, faça aí a sua oração também no comentário, porque a gente gosta de saber que você está acompanhando e também poder dar um alô para você aí de casa. E nós rezamos também então a nossa oração pelos aniversariantes dessa semana. Nós rezamos pela Benedita das Graças, pelo Camilo Alves, pela Nair Lima, o Daniel Luiz Ribeiro, a Fátima Estevão, o Paulo Ricardo Moreira e ainda tem mais orações aqui, vamos ver. O Eugênio Tadeu, que também é aniversariante, Jocely Vieira, Maria Margarida, Miguel Jussi, Alice Juraci e a Maria Inês. Parabéns para vocês, rezamos aqui pela vida de vocês, pela saúde e pela alegria de ter vocês aqui com a gente na comunidade da paróquia Bom Jesus de Tremembé, da alegria de ter vocês também missionários, dizimistas aqui da paróquia. Vamos rezar por vocês a nossa oração do dia. Muito bem, gratidão a todos, gratidão a você dizimista, parabéns, muitas luzes e energia da parte de Deus no seu coração. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver esse ano jubilar missionário e assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão, até os confins do mundo, pela força do Espírito Santo. Testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material, na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos, geográficos e ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, por essa oração com a gente aqui, essa oração pela nossa missão, que a gente consiga seguir esse caminho da missão de missionário e na força da oração não desanimar. Na mensagem do Papa ele fala, né, quando a gente se encontrar meio desanimado, que a gente busque na oração ao Espírito Santo a força que precisamos para continuar a nossa missão. Muito obrigada, então. Contamos também com a oração de você aí em casa, para que nós possamos continuar a nossa missão aqui através da Rede Bom Jesus. É na força da oração que nós podemos chegar também na sua casa e na casa daqueles que precisam. Contamos com a oração de todos. Padre José Vicente, ótimo dia para o senhor. Então, semana que vem estamos de volta. Bom dia, Bom Jesus, aqui na Rede Bom Jesus, segunda-feira. Conto com a sua companhia aqui. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a todos que nos acompanham. Ótimo dia para você. A gente vai encerrando aqui o Bom Dia, Bom Jesus. Vamos ouvir aqui a música que o Serginho preparou para a gente para encerrar o nosso programa. Ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Padre Zé Vicente, pelo convite. Obrigado à Rede Bom Jesus, que nos acolhe e recebe o músico católico aqui nos seus estúdios. E eu quero agradecer também a você, que também é missionário, que se dedica também ao reino de Deus, que se dedica a levar a palavra de Deus em todas as áreas da nossa igreja. E, como diz o Padre Joãozinho, nós temos que ser peregrinos, temos que estar em missão em todo lugar. E é com o Padre Joãozinho que eu vou encerrar o programa de hoje, tá bom? Esta estrada, peregrino eu tenho que andar. Foi tão bom estar com você, mas agora eu tenho que andar. Mas levo teu sorriso
teu perdão eu levo comigo em minha bagagem. Teu coração, mas levo teu sorriso. Teu perdão eu levo comigo em minha bagagem. Seu coração. A gente nunca esquece o companheiro de estrada de pó, mas a vida tem curvas e agora eu tenho que andar. Mas levo teu sorriso, teu perdão eu levo comigo em minha bagagem. Teu coração, mas levo teu sorriso. Teu perdão eu levo comigo em minha bagagem. Teu coração.